Muito bem, boa noite. É muito bom estarmos na casa de Deus numa quarta-feira. Eu chamo de oásis da semana, porque com certeza nós trazemos aí, já estamos na metade da semana, mas com certeza trazemos já preocupações, algumas lutas que estamos passando, alguns já estão cansados. E o melhor é a gente parar um pouquinho para respirar, para ouvir Deus falando conosco, para cantar um pouquinho, para poder ter esse momento de oração. E isso é muito bom, é ou não é? Com certeza. Culto de quarta-feira é sempre um culto diferente, é um culto especial. Estava conversando com o irmão aqui atrás e aí eu falei para ele, olha, culto de quarta-feira é só para os fortes. Então, que bom que você está aqui nessa noite. Que Deus seja louvado pela tua presença, porque você veio nessa noite adorar o Senhor. Tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar contigo, vai falar comigo também. Com certeza, quando nós abrimos a Bíblia, Deus sempre tem uma mensagenzinha. E o mais legal é que Ele fala com todo mundo de forma diferente. Às vezes a mesma frase falada para uma pessoa significou uma coisa, para outra significou outra, mas de fato sempre Deus fala, né? A Bíblia é um livro que sempre tem respostas para tudo. Inclusive, tem uma história interessante que eu ouvi uma vez que mostra isso. Diz que uma vez um rapaz, ele era filho de um ancião de igreja, de um líder de igreja, e esse senhor era uma pessoa muito consagrada, uma pessoa muito cristã, estudava a Bíblia, sempre tinha a resposta certa na ponta dos lábios. E esse filho dele estava dando alguns problemas. Ele tinha sido criado nos caminhos de Deus, mas infelizmente estava afastado, estava longe. As amizades assim não eram muito boas, o comportamento não estava legal, e o pai estava muito triste com aquela situação. Inclusive pessoas cobravam dele, né? Olha, talvez não falando, mas no pensamento, olha, como é que pode uma pessoa tão cristã, um filho assim dando tanto trabalho e tal. E um dia o filho resolveu ali pedir um presente para o pai. O filho estava completando cerca de 18 anos, aniversário de 18 anos. Ele já estava na faculdade e ele resolveu pedir um presente para esse pai. E ele disse: pai, é o seguinte, na faculdade todos os meus amigos eles vão de carro, é longe, o senhor tem condições. Eu estava pensando, por que não, né? Quem sabe se o senhor pudesse me dar um carro, afinal de contas estou completando 18 anos, é um aniversário importante, olha, estou já terminando de fazer minha carteira, já posso dirigir. E aí, pai? Aí o pai olhou para o filho e disse: filho, é verdade, eu tinha pensado em te dar um carro, já estava me planejando para isso, só que é o seguinte, eu percebi que eu não sei se eu vou te dar o carro, porque o teu comportamento, as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, não está muito legal. E aí o filho falou: mas pai, pede qualquer coisa, que eu faço qualquer coisa para ganhar esse carro. Me diz aí o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar, eu vou fazer de tudo, eu consigo, eu vou ganhar esse carro. Me diz aí, pai. Aí o pai olhou e disse: tá bom, filho, é o seguinte, se você conseguir cumprir 3 coisas, ou se você conseguir alcançar esses 3 requisitos aqui, eu te dou o carro, eu te dou de presente o carro. Primeira coisa, filho, olha, você tem deixado de ir à igreja, não tem acompanhado mais o pai, não tem mais acompanhado a mãe, e a gente está triste por causa disso. A gente vê você não está mais nem aí com a Bíblia, com as coisas de Deus. Eu queria que você voltasse para Deus. Se você se dedicar, começar a estudar de novo a tua Bíblia, tua lição na escola sabatina, ter teus momentos de comunhão, vir à igreja, você já teve o primeiro passo para ganhar o teu carro. Segunda coisa, você precisa melhorar as tuas notas na faculdade. Está muito ruim. Olha, teu boletim é só nota ruim, filho. Se você melhorar, estudar para as provas, tirar nota 10 nesse próximo bimestre, beleza, já alcançou o segundo passo. E o terceiro passo é o mais fácil, muito simples. É só você fazer o seguinte, olha só. Ele estava assim andando com alguns amigos que gostavam de rock, e ele estava usando umas roupas assim de roqueiro, e tinha deixado o cabelo crescer também, aqui na altura mais ou menos da cintura. Aí o pai disse: filho, a terceira coisa é muito simples, é só você cortar esse cabelo, rapaz, porque eu não estou gostando desse cabelo, está muito comprido. Se você cortar esse cabelo, beleza, cumpriu os 3 requisitos, eu te dou o carro. Tranquilo, pai, olha, vou fazer fácil, rapidinho resolvo o problema. Passou mais ou menos ali uns 3 meses, 4 meses, volta o filho: pai,
100%, pode me dar o carro agora. Já consegui alcançar todos os teus requisitos aí, teus 3 desafios. Aí o pai olhou e disse: tá bom, então vamos ver então, se realmente você alcançou eles. Qual que era o primeiro mesmo? Vocês lembram? Ele precisava voltar para a igreja, né? O pai olhou e disse assim: esse aqui eu vou ter que tirar o chapéu, você está participando de todos os cultos, domingo, quarta, sábado, fazendo tua comunhão todos os momentos, participando do culto familiar. Antes da gente chegar, você já está lá, olha, nota 10, esse aqui você passou com louvor. Segundo teste qual que era? Melhorar as notas na faculdade. Bom, deixa eu ver o teu boletim. Aí o pai deu uma olhada aqui no boletim dele, o filho mostrou aqui as provas, né, com o peito estufado. E aí, pai? Opa, tá bom mesmo, hein? O que um carro não faz, né? Tá bom mesmo, só nota 10. 100%, passou no segundo teste. Mas ainda faltava o terceiro. E o pai tinha pedido uma coisa muito simples. O que era o terceiro desafio? Cortar o cabelo. Simples, fácil, o mais fácil de todos, né? Era só passar a tesoura ali e resolver o problema. Aí o pai olhou para o filho e disse: mas o mais fácil, cortar o cabelo. Estava ele com o cabelo comprido, ainda lá na altura da cintura. O pai olhou assim: por que você não cortou o cabelo, filho? Esse é o mais fácil, o mais simples. Aí o filho: pai, é o seguinte, é que o senhor mandou eu estudar a Bíblia, né? Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, a ler as histórias da Bíblia, e aí eu fui descobrindo que os grandes heróis da Bíblia, eles tinham o cabelo comprido, né? Todos eles tinham o cabelo comprido. Sansão tinha o cabelo comprido, cortou o cabelo, se deu mal, né? Jesus Cristo tinha o cabelo comprido. O senhor vai dizer para mim cortar o cabelo? E começou, né? Começou a dar todas os argumentos bíblicos para defender o ponto de vista dele. Então, pai, depois de ver que todos na Bíblia tinham o cabelo comprido, os grandes heróis tinham o cabelo comprido, eu resolvi seguir o que a Bíblia diz. Não cortei meu cabelo. Aí o pai olhou e disse: e agora? O que eu respondo para esse rapaz? Está tentando me fazer uma pegadinha aqui, mas aquele pai era muito sábio, conhecia bem a Bíblia, e ele disse assim: filho, você tem razão. Você tem razão, é verdade. Os grandes heróis da Bíblia, eles não cortavam o cabelo, eles tinham o cabelo comprido, né? A maioria dos homens na Bíblia, né, não cortava o cabelo, e o cabelo longo. Jesus tinha o cabelo longo. Só que é o seguinte, você também deve ter percebido que todos eles faziam o trabalho dele a pé. Então você fica sem o carro também. Resumo da história, queridos, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, para todas as questões, né? E nessa noite, com certeza, ela também tem alguma resposta para você, para mim. Ela tem algo para dizer. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler 3 versos essa noite, 3 trechos da Bíblia. O primeiro deles é esse, Apocalipse capítulo 13. Pode abrir aí, folhear a sua Bíblia, deixar ela abertinha que a gente já vai ler. Apocalipse capítulo 13. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção pela leitura, pelo estudo que nós vamos fazer nessa noite. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco. O Senhor sempre tem a resposta certa. Mesmo quando a gente tenta dar um despertinho, Senhor, o Senhor tem a resposta certa. O Senhor é sábio, o Senhor é todo-poderoso, conhece todas as coisas, sabe exatamente do que precisamos. E a Bíblia, Senhor Deus, é a Tua palavra. Por isso, nessa noite, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Que de alguma forma, Pai, o Senhor possa nos dar um toque, possa nos dar alguma palavra, Senhor, independente do instrumento humano tão fraco, tão frágil. Que o Senhor fale comigo também, Pai, para mim, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero ler com vocês o Apocalipse 13, mas antes da gente ler, eu quero contextualizar um pouquinho, tá? O livro do Apocalipse, nós sabemos que ele é um livro assim, amado e também ao mesmo tempo odiado, né? Porque muitas pessoas não conseguem compreender e chegam a dizer que o livro do Apocalipse não é um livro para ser lido, está ali na Bíblia, mas é tão difícil, tem tantos símbolos que a gente pode deixar de lado. Outras pessoas já amam, né? Se aprofundam no estudo das profecias. E realmente o livro do Apocalipse, que significa revelação, é um livro muito especial. João,
na ilha de Patmos, recebeu essas revelações com dois grandes propósitos: mostrar como Deus ele controla a história, como Deus trabalha ao longo da história, aumentar a fé do povo ao perceber Deus agindo como soberano, como aquele que guia, aquele que coordena tudo, sabe, de uma maneira sábia e muito inteligente. Então, através das profecias que se revelaram ou se cumpriram ao longo da história, João e nós hoje podemos ver essa mão de Deus guiando, coordenando, sabe, como alguém que galopa ali no cavalo, que vai dando o caminho para ser seguido, e assim aumentar a nossa fé. Então, quando a gente lê as profecias, compreende, estuda, e a gente compara ela com a história, a gente diz: poxa, Deus é realmente poderoso, Deus é sábio, Deus é maravilhoso. Mas também o livro do Apocalipse serve especialmente para os nossos dias, porque ele lança luz sobre os últimos acontecimentos. Então a gente geralmente divide o livro do Apocalipse em duas grandes seções. Do capítulo 1 até o capítulo 12, você tem uma seção mais histórica, que apresenta fatos que aconteceram ao longo da história, desde a época lá do apóstolo, ou antes, até os nossos dias. Até o Apocalipse 12, a gente chama de seção histórica. E do Apocalipse 13 em diante, nós temos a seção que nós chamamos, para usar uma palavra difícil, a seção escatológica, que tem a ver com os últimos acontecimentos. Escatológica é o estudo dos últimos acontecimentos, ou escatologia, ou seja, ele fala sobre coisas que ainda estão diante de nós, ainda estão à frente de nós. Mas você consegue, então, através desse estudo, estar preparado, se preparar para esse momento, o momento dos acontecimentos, certo? E a gente vai ler aqui o capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 15. Acompanhe comigo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos seus habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida à espada, que sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ok, esse trecho que a gente vai ler nessa noite aqui no livro do Apocalipse, para explicar um pouquinho para vocês. O capítulo 12 e o capítulo 13 do Apocalipse, eles formam aí uma unidade, eles estão ligados. E esses dois capítulos, eles apresentam uma trindade, a gente chama de trindade satânica, levantada, lógico, por Satanás, para destruir o povo de Deus, para tentar destruir aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus. No capítulo 12, você tem a primeira pessoa dessa trindade satânica. Assim como Deus tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, que é o opositor de Deus, aquele que quer tomar o lugar de Deus, ele também formou uma trindade satânica que esses dois capítulos apresentam. Apocalipse 12 fala de um dragão, que o próprio capítulo 12 identifica como Satanás, o dragão, certo? E no capítulo 12 diz que esse dragão, verso 12, foi atirado para a terra, furioso, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o capítulo 12 apresenta então Satanás sendo expulso do céu, furioso, querendo destruir todos aqueles a quem ele puder, principalmente, especialmente a igreja, aqueles que são pessoas que entregaram a vida a Jesus. Então esse é a primeira pessoa dessa trindade satânica, o dragão. A Bíblia apresenta ele como um dragão, usa esse símbolo, né?
Um dragão ali com 7 cabeças, com 10 chifres, furioso, tentando destruir aquele filho que nasceu, tentando destruir a mulher, que é a igreja, perseguindo, enfim, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Então essa é a primeira pessoa dessa trindade satânica. O capítulo 13 apresenta as outras 2 pessoas dessa trindade satânica. No comecinho, do versículo 1 até o versículo 10, ele fala de uma besta que surge da água. Você lê ali com atenção, você vai perceber isso. Essa besta que surge da água, ela tem uma aparência de leopardo, ela tem também as 7 cabeças, os 10 chifres, ela parece de certa maneira com o dragão, tem elementos de vários animais, é um animal assim terrível. E esse animal, ele se transforma então num aliado desse dragão. É a segunda pessoa da trindade satânica, que o texto vai apresentar como um grande opositor também da igreja, do povo de Deus ao longo das eras. E a Bíblia vai dizer que essa segunda pessoa da trindade satânica persegue e produz enganos a fim de enganar o povo de Deus. E aí a gente entra na terceira pessoa dessa trindade satânica, que é o que a gente leu aqui. É uma besta que surge da terra. Esta besta tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ela é sutil, ela faz um trabalho muito sutil, de uma forma muito, disfarçada. E ela trabalha em parceria com a besta que sobe do mar. É muita besta, né? Mas ela faz parceria com essa segunda besta, que é a besta que sobe do mar. E na verdade o grande objetivo é fazer com que as pessoas adorem essa segunda besta. Ela trabalha para que as pessoas adorem essa segunda besta. Ela leva as pessoas a adorarem a segunda besta, aquela que persegue e que engana. Ou seja, uma trindade satânica que trabalha para tentar destruir o povo de Deus aqui nessa terra. E que tem trabalhado ao longo da história. Se você for analisar a profecia nos seus detalhes, é muito interessante. Hoje eu não quero conversar sobre assim os detalhes da profecia ou a identidade dessas bestas aí, dessa trindade satânica. Esse é um tema bem interessante, daria para a gente conversar aqui vários dias, fazer uma série de estudos das profecias. Não, mas hoje a gente não vai se deter nos detalhes. Eu queria pegar um alerta especial que João dá para a gente. Que João ele faz no versículo 14 e 15, em especial. Algo que ele diz que vai acontecer no futuro. É que é muito interessante. E que, de certa forma, ou melhor, na verdade, uma alerta muito especial para nós. Dá uma olhadinha melhor no versículo 14 e 15. Diz que essa besta aí, que sobe do mar, ele seduz os habitantes da terra, certo? Por causa dos sinais que ele opera, ele encanta as pessoas, certo? E ele diz aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta. Ele levanta uma imagem da segunda besta, que é a besta que emerge do mar. Ele diz ali que ele faz com que essas pessoas, no verso 15, adorem esta imagem que foi levantada. E inclusive, ele faz morrer aqueles que não adoram a imagem dessa besta que ela levantou. Ou seja, ela levanta uma imagem e leva as pessoas a adorarem essa imagem. E as pessoas que não adoram, existe um decreto de morte. Essas pessoas devem morrer se elas não adorarem. Mais à frente, essa imagem da besta é chamada de marca da besta, ou selo da besta, que as pessoas recebem ou na mão ou na fronte. Enfim, eu também não vou falar sobre o que seria essa imagem, essa marca, mas a Bíblia está falando de algo que vai acontecer no futuro. Algo que vai acontecer em algum momento da história, à frente de nós. Algo que vai testar a nossa fé. Um momento em que nós vamos ter que decidir entre adorar essa imagem, ter essa marca, ter esse selo, ou ser fiel a Jesus. E aí vai ser o momento onde nós vamos ter que não decidir apenas entre seguir a Jesus ou seguir essa besta, mas é um momento em que nós vamos ter que decidir entre seguir a Jesus e viver, porque a Bíblia diz aqui
quem não adorar essa imagem vai ser morto. Um decreto de morte. Então é um alerta muito especial. Vai chegar um momento em que nós vamos ser testados, em que nós estaremos diante de uma encruzilhada. Seguir a Jesus e provavelmente morrer, ou negar Ele e adorar essa imagem. Esse é um alerta muito especial, porque a gente vive num tempo de calmaria, num tempo de tranquilidade. Não é assim? Vivemos num tempo de liberdade. Algumas pessoas dizem, nossa, mas isso vai acontecer? O momento em que a gente vai ser colocado assim na prensa? Aceita Jesus, segue a Jesus e morre, ou nega Ele e continua vivo? É isso mesmo, é disso que está falando. Na verdade, pessoal, meus queridos irmãos, isso não é novidade, né? Muitas pessoas já tiveram que tomar essa decisão entre seguir Jesus e morrer, ou negar Jesus e viver. A gente tem na Idade Média reformadores como John Huss, que enfrentou a fogueira por Jesus, morreu queimado. Agora há pouco mesmo eu li uma notícia de um iraniano que se converteu ao cristianismo e que foi julgado e sentenciado ao enforcamento há poucos meses atrás. E que a corte iraniana disse, olha, se você negar Jesus, você continua vivo, volta para o Islã. Mas se você não fizer isso, você vai ser enforcado. E ele disse, eu prefiro morrer, prefiro ser enforcado. E ele foi morto, foi enforcado por Jesus. Agora, esses dias. Milhares de pessoas ao longo da história já ficaram nessa encruzilhada. Seguir a Jesus, ser fiel a Jesus até as últimas consequências de morte ou vida, ou negar a Ele e arrumar uma desculpa para ser infiel. Então isso é um momento em que a Bíblia aqui está apontando que vai acontecer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você fosse colocado na prensa, segue a Jesus e morre, ou nega Jesus e continua vivo, o que você faria? Já pensou, gente? Já pensou? Acontecer isso? Não é uma coisa assim, que a gente às vezes não para muito para pensar, mas imagina a situação. O que aconteceria? O que você faria? Que decisão você tomaria? O fato é que vai acontecer uma grande crise, e um dia a gente vai ter que ficar entre a cruz e a espada. Qual vai ser a tua decisão? Negaria Jesus para continuar vivo, ou iria até as últimas consequências? Pensa nisso. Estava pensando nisso hoje. Se eu estivesse lá, o que eu faria? É incrível. A gente vive num tempo de tranquilidade, mas lá em 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre vocês. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape, assim também vocês não vão escapar desse momento. Bom, a bênção é que a Bíblia, que faz a alerta, ela também oferece a resposta e o consolo. Existe uma história na Bíblia exatamente como essa, que tem um paralelo com Apocalipse 13. Eu queria lembrar dela para a gente encerrar a nossa mensagem e para o final da nossa mensagem. Daniel capítulo 3. Ali acontece algo exatamente como o que é descrito ainda para o futuro no Apocalipse 13. Daniel capítulo 3. Essa história para mim é a história bíblica mais fantástica e que melhor se enquadra com essa cena de Apocalipse 13. Alguém sendo colocado entre a cruz e a espada por causa da adoração. Você continua adorando a Jesus, você vai morrer. Ou você nega Jesus e continua vivo. Daniel capítulo 3. Bom, vocês lembram da história? Essa é a história dos 3 amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembram, né? Esses 3 eram jovens, eram pessoas que adoravam ao Deus vivo e foram levados para a Babilônia como escravos. E a história é simples. Nós lembramos, o rei Nabucodonosor resolveu construir uma estátua enorme
toda de ouro, lá na planície de Dura. Uma planície, um campo aberto. E ele chamou então para que todas as pessoas do reino, escravos, súditos, pessoas livres, enfim, viessem para a inauguração ou para a consagração dessa imagem que representava o próprio rei. Ele pensava que era Deus. Ali a gente tinha então uma multidão de pessoas na frente daquela estátua. Gente de todas as nações. E ali também estavam as pessoas que eram do povo de Deus. Os judeus tinham sido levados para a Babilônia. No meio daquela multidão de gente estavam lá os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós lembramos, o rei deu uma ordem simples: vocês vão ouvir um instrumento tocar, a harpa, o pífaro, enfim, vocês vão ouvir aqui a orquestra tocar, e depois que essa orquestra tocar, vocês vão se ajoelhar, adorando essa imagem. Simplesmente isso, tá bom? Só que é o seguinte: se alguém não se ajoelhar ao som do instrumento, essa pessoa vai para a fornalha de fogo, ela vai morrer. Ou você adora a imagem, ou você vai para a fornalha. Simples assim. E lá no meio, muitos do povo de Deus, inclusive os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. A ordem era simples. Isso se assemelha exatamente ao que nós temos ali em Apocalipse 13. Uma imagem sendo levantada, e quem não adora a imagem é morto. Exatamente o mesmo quadro. O que você faria se você estivesse lá? Eu fico imaginando, eu fico pensando, se você estivesse naquela planície de Dura, ali haviam muitas pessoas que criam em Deus, pessoas do povo de Deus. Não tinha lá só Sadraque, Mesaque e Abednego. O que essas pessoas fizeram? Aonde que eles estavam? Quando toda aquela multidão se ajoelhou e só ficou os 3 de pé. Por que aquelas pessoas se ajoelharam? O que elas pensaram? Eu fico tentando entender, se eu estivesse lá, o que eu faria? Alguns certamente devem ter pensado assim, quer saber? Esse negócio aqui está sério, e eu não posso ir para a fornalha de fogo. Então eu vou fazer o seguinte, Deus, pensando, né? Eu vou me ajoelhar aqui, tá? Vou ficar aqui ajoelhadinho. Só vou ajoelhar com o joelho, na verdade, mas ninguém vai ver, eu vou ficar aqui abaixadinho. E eu vou fazer isso, Senhor, mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu adoro só o Senhor. Eu estou aqui ajoelhado, mas é porque eu tenho família para sustentar, eu tenho filho para criar, então o Senhor me entende, o Senhor sabe que o meu coração adora só o Senhor. Então eu estou ajoelhado aqui, mas o Senhor conhece o meu coração. Tá bom, Senhor? E eu fico imaginando que muitos devem ter pensado isso. Outros disseram assim: Deus não quer que eu morra, não matarás. Então eu vou ficar ajoelhado, mas depois eu adoro a Deus, eu só vou fazer de conta aqui, né? Só vou fazer de conta, até porque Deus não quer que eu morra, até porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, enfim. E aí você tem um monte de desculpas, de pessoas que devem ter imaginado muitas coisas, muitas desculpas para não se ajoelhar naquele momento. O que você faria se você estivesse lá? Aqueles 3 jovens, eles deram uma resposta que para mim é sensacional, a resposta deles. Eles foram os únicos que ficaram em pé, vocês sabem, vocês lembram da história. A resposta deles para o rei manda chamar eles, dá uma chance, né? Ele tenta ser um bom amigo, diz: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. E aí eles dão uma resposta fantástica, que para mim é o resumo da fé que nós precisamos ter. Daniel 3, 13 a 18. Acompanha comigo. 13 até o 18. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha
de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Agora vem a resposta, que para mim mostra a fé que nós precisamos ter. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós nem necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui sim você encontra o que é fé. No meio de todo aquele tanto de crente que arrumou um monte de desculpa para pensar em preservar a própria vida, você tem 3 jovens firmes, mas firmes, fé inabalável. Rei, é o seguinte, você está dando aí uma oportunidade para a gente, mas eu nem ia responder, a gente nem precisa responder. Se o senhor quiser tocar, toca, mas é o seguinte, toca o instrumento, mas é o seguinte, nós não vamos nos ajoelhar. Se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. E a gente vai lá e Ele livra a gente. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, fica sabendo que a gente topa ir para a fogueira por Jesus, por Deus. Nós vamos, não tem problema, manda tocar. Sabe, queridos, isso para mim é realmente fé. Sempre nós reagimos ou somos fiéis ou nos mantemos fiéis esperando que Deus faça um milagre, como aconteceu ali. Sempre na esperança de que Deus vai agir. Olha, eu vou me manter fiel porque Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai se levantar. Como aconteceu na história deles, a gente lembra a história. Eles foram para a fornalha e Deus entrou dentro com eles, lá na fornalha. Ele foi lá dentro, preservou a saúde deles, cuidou deles, e as únicas coisas que queimaram foram as cordas que prendiam eles. Milagre sensacional. Mas você percebe na resposta desses 3 jovens que eles não estavam pensando na possibilidade do milagre. Eles não estavam esperando o milagre, contando que Deus, por eles serem fiéis, Deus faria algo grande para livrar eles. Não, eles estavam focados apenas em fazer o que era certo, em agir pelo que era correto. O foco deles não era, a gente vai fazer e Deus, Ele é poderoso para nos livrar. Ele vai fazer um milagre. Nosso Deus é o Deus dos milagres. Eles estavam focados em fazer o que era certo. E para mim isso é fé. Fé não é você crer em algo, não é você ter esperança em algo, não é você entender, eu compreendi isso aqui. Não é uma coisa mental, não é uma coisa simplesmente racional, não é algo simplesmente sentimental. Fé é agir, é fazer o que é certo, ainda que aquilo ali ofereça risco. É agir pelo que eu conheço de Deus. É ser movido por aquilo que Deus fez na minha vida, ainda que exista risco, e risco de morte. Aqueles 3 jovens, eles não estavam esperando um milagre. Eles estavam apenas agindo pelo que era certo. E se Deus não quiser, estou nem aí, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é certo. É lógico, né? Nosso Deus é maravilhoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode transformar uma situação dessa em adoração a Ele, como foi o que aconteceu. Mas fé e fidelidade é agir de acordo com aquilo que se acredita, mesmo diante do risco. Esse é o tipo de fé que nós precisamos ter nos últimos dias. A gente vive numa época tranquila, mas a gente sabe que um dia nós vamos ter que ser firmes. Um dia nós vamos ter que ser inabaláveis, como foram aqueles 3 jovens. Vamos ser colocados contra a parede. E a pergunta é: vamos ter a fé inabalável? Vamos ser inabaláveis? Essa é uma boa pergunta, né? Mas deixa eu fazer uma última pergunta, e é aqui que eu quero chegar, para encerrar. Essa é a pergunta para você pensar. Quando surgir a questão de adoração, onde você vai ter que se posicionar,
mesmo diante do risco da morte, o que garante que você vai ser fiel lá? Qual é a garantia de que você vai ser fiel lá? É hoje um sim bem caloroso? É hoje, eu sei que um dia eu vou ser fiel, eu sei que eu vou ser fiel? E agora vem o ponto central onde eu queria chegar. Muitas vezes somos levados à utopia de pensar que quando formos colocados nessa situação crítica, nós vamos virar um super-herói cristão, do tipo, eu vou enfrentar a morte. Muitas vezes somos levados à utopia de pensar que lá seremos super-heróis, sem hoje sermos super-heróis. Qual é a garantia de que quando acontecer isso, eu serei fiel como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse? Algo muito fantástico. Está lá em Lucas 16, verso 10. E esse é o texto para você levar para casa. Lucas 16, verso 10. O que diz em Lucas 16, verso 10? Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não somos fiéis agora, no pouco, o que nos faz pensar que seremos fiéis quando vier tão grande prova? Ou nessa crise final? Sabe, queridos, dia a dia nós somos tentados em pequenas coisas, em áreas assim pequeninhas da nossa vida, em detalhes pequenininhos. A honestidade, também na questão da pureza, lealdade, em alguns temas bíblicos como a guarda do sábado. Tanta gente, a gente vê, né? Teve uma proposta aqui de trabalho e tal, e Deus sabe que eu preciso trabalhar, então eu tive que abrir mão aqui de um sábado por mês. Eu já vi gente falar isso. Dói no coração. Questões como tempo de comunhão, questões espirituais pequenas do dia a dia. A Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe qual é a garantia de que lá, quando a gente tem que tomar uma decisão tão grande quanto essa, vida ou morte, sabe qual é a garantia de que lá nós seremos fiéis a Deus? Se nós somos fiéis hoje, nas pequenas coisas. E agora eu vou mudar a pergunta. A pergunta não é: quando você tiver que decidir entre morte e negar a Jesus, o que você vai decidir? Não é essa a pergunta que eu quero terminar. A pergunta é: você tem sido fiel nas pequenas coisas? Você tem demonstrado essa mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego em pequenas questões do dia a dia? Ou você tem aberto mão e você tem vacilado em coisas pequenas? A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. A pergunta não é: você vai ser um super-herói cristão lá no futuro? Não. A pergunta é: você está sendo fiel hoje? Nas pequenas coisas? Essa é a garantia de que você vai ser fiel nas grandes. Quantos gostariam de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero reconhecer que às vezes eu não tenho sido fiel. Eu quero reconhecer que às vezes eu tenho deixado a desejar. Mas eu gostaria de dizer hoje, nessa noite: Senhor, me ajuda. Eu quero hoje ter a mesma fé inabalável daqueles 3 jovens, nas pequenas coisinhas da vida, para que quando chegarem as grandes, eu me posicione ao teu lado sempre. Quantos gostariam de dizer isso? Eu gostaria de dizer isso para Jesus. Eu quero chamar aqui a minha amiga que vai cantar uma música para nós encerrarmos. Essa música é um momento para eu e você conversarmos com Deus. Você conhece a sua vida, você sabe o que está se passando por aí, você sabe das coisas que têm acontecido, das quedas, das vezes que você tem talvez virado as costas para Deus.
dos momentos em que você tem, sabe, deixado Deus de lado, ou também das vitórias, dos momentos em que você tem sido fiel a Deus. E agora é o momento de você conversar com Ele, de você dizer o que você está sentindo, de você ouvir a música e dizer: Senhor, é isso aí, eu quero ser fiel nas pequenas coisas. Foste fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Ouça a música, converse com Deus, aproveite esse momento. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas provações que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar na forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a orar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, gente, para a gente orar a Deus. Todos nós, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ficar em pé. Pai querido, nós sabemos, Pai, que nós vivemos numa época de relativa tranquilidade. Temos, Senhor Deus, liberdade para ir e vir, para viver a nossa fé. Mas isso às vezes faz a gente cair, Senhor Deus, numa certa mornidão, Pai. De certa forma, a gente fica esperando esse tempo onde vai vir, Senhor Deus, as grandes crises, as grandes provas. E a gente fica pensando de que lado que eu vou estar. E até, Senhor Deus, emocionadamente, às vezes a gente diz: eu vou estar lá do lado de Jesus sempre.
Mas é verdade, Pai, que a batalha, ela acontece hoje, em cada momento da vida, em cada segundo, em pequenas coisas. E como que a gente pode, Senhor Deus, ter a mesma fé inabalável daqueles homens lá, Senhor Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego? Nós queremos ter aquela fé. A resposta é simples, Pai, obrigado por essa resposta. Nas pequenas coisas, aqui, Senhor Deus, nos pequenos detalhes. Senhor Deus, nos detalhes como a guarda do sábado, como, Senhor Deus, a fidelidade financeira, a fidelidade na comunhão contigo. Também, Senhor Deus, a fidelidade na questão da honestidade, da pureza. Senhor Deus, em momentos onde estamos sozinhos, quando estamos longe de pessoas que nos conhecem, quando somos ali colocados, Senhor Deus, na pressão do grupo de amigos, no trabalho, Senhor, quando alguém pede algo para nós e a gente fica tentado a fazer aquilo que todo mundo quer que a gente faça. Enfim, Pai, pode ser que alguém esteja passando por uma dessas provas hoje, por alguma coisa onde está sentindo que precisa ser fiel. Senhor, nos ajuda a lembrar que se nós formos fiéis nas pequenas coisas, se nós formos firmes nas pequenas coisas, quando vier, Senhor Deus, a grande prova, onde nossa vida estará em jogo, nós também seremos heróis da fé. Por favor, Pai, abençoa essa igreja. Nos ajuda a entender que não é olhar para o futuro, é olhar para o agora, para as pequenas coisas. Eu quero orar também por alguém que nessa noite está, Senhor Deus, passando por uma provação. Não sabe se vai para um lado ou para o outro. Que o Senhor dê poder, dê força, dê essa fé inabalável. E que o Senhor também se levante como um Deus poderoso, que também faz milagres, que também opera. Mas, Senhor, independente dos milagres ou não, nós queremos agir pelo que é certo. Queremos fazer o que é correto, baseado na nossa fé, que não é uma fé emocional ou apenas racional, é uma fé prática. Por favor, Pai, que assim seja em cada dia da nossa vida. Toma cada um dos teus filhos aqui em teus braços. Nos dá uma ótima noite, um restante de semana feliz na tua companhia. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos.